Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de história. Iremos continuar aprendendo um pouquinho sobre a história do nosso Brasil. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, eu tenho certeza que logo vocês irão recordar de quem nós iremos continuar falando hoje. Essa imagem aí, o que que ela lembra você? O que que ela representa para você? Se você disse que essa imagem representa a família real portuguesa, você acertou. Nós iremos continuar falando sobre a vinda, né, da família real portuguesa para o Brasil. Você conhece esse homem aqui? Ele é Dom João. Você se lembra que eu falei na última aula de história que Dom João ele era o príncipe regente de Portugal? E ele veio junto com toda a corte portuguesa para o Brasil, porque Portugal estava sendo ameaçado de uma invasão. Então, esse outro homem aqui que está olhando assim sério para a gente nessa imagem, ele é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele foi o imperador da França. E no período que ele estava, né, no Império da França, ele decretou o bloqueio continental. O que era mesmo esse bloqueio continental? Esse bloqueio determinava que todos os países da Europa deveriam fechar os seus portos para os navios da Inglaterra. Só que Dom João não aderiu a esse bloqueio continental. Por quê? Dom João, o país de Portugal, tinha uma aliança política com a Inglaterra. E devido a essa aliança política com a Inglaterra, Portugal não aderiu ao bloqueio continental. Então, Napoleão Bonaparte ficou muito furioso e ameaçou invadir Portugal. E para que o país não fosse invadido, Dom João fez o quê? Veio para o Brasil junto com toda a corte portuguesa para evitar essa invasão. Então, eles navegaram para o Brasil e o primeiro lugar do Brasil que eles ficaram foi na Bahia, Salvador, lá na Bahia, você se lembra? E depois eles saíram da Bahia e vieram para onde? Para o Rio de Janeiro, que é o nosso estado. Eles ficaram por um bom período aqui no Rio de Janeiro e ocorreram algumas mudanças aqui no Rio de Janeiro nesse período. Agora, quais benefícios a vinda da família real portuguesa trouxe para o Rio de Janeiro? A gente sempre ouve muito, né, falar que ocorreram várias mudanças, mas será que essas mudanças foram boas ou elas foram ruins? Vamos descobrir então isso agora. A vinda da família real para o Brasil mudou também a fisionomia do Rio de Janeiro. A cidade que os estrangeiros acharam suja, feia e mal cheirosa começou a se expandir, ou seja, ela começou a crescer e cuidar também da sua aparência, abrindo-se às modas europeias. Para zelar pela segurança e pelo policiamento da cidade, foi criada ainda em 1808 a Intendência de Polícia, encarregada de todos os serviços de melhoria e embelezamento da cidade. Então a gente já começa a perceber, né, que a vinda da família real para o Rio de Janeiro trouxeram benefícios de verdade para o Rio de Janeiro. A cidade que antes estava suja, maltratada, começou a ser o quê? Cuidada e a ter até um estilo europeu, né? Trazendo a moda europeia para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e também a ter um policiamento na cidade. Nessa época, foram construídos chafarizes para o abastecimento de água, pontes e calçadas que antes não tinham. Abriram-se também as ruas e as estradas e foi instalada a iluminação pública. Passaram a ser fiscalizados os mercados e matadouros, organizadas as festas públicas e etc. Olha só, até festa começou a ser organizada na cidade do Rio de Janeiro depois que a família real chegou aqui no Rio de Janeiro. Essas melhorias eram realizadas muitas vezes com a contribuição dos ricos moradores. Eles faziam isso por quê? Eles faziam uma moedazinha de troca, né? Eles investiam na cidade e, em troca, eles recebiam benefícios materiais e títulos de nobreza do príncipe regente. Ao todo, a corte portuguesa ficou aqui no Brasil durante 13 anos, olha só, mais de uma década, né? Foram 13 anos aqui no Brasil. E nesse período foram criadas diversas instituições culturais e educacionais. E são essas instituições que nós iremos conhecer agora. Nós iremos conhecer as instituições que foram criadas aqui no Rio de Janeiro. Temos a Biblioteca Nacional, temos também
o Jardim Botânico, que é muito visitado. Muitas pessoas vão lá para tirarem foto, para ter um dia de lazer com a sua família. É um lugar muito bonito no Rio de Janeiro, que vale a pena você conhecer. Tem também o Teatro São João, que hoje ele não se chama mais Teatro São João. Atualmente ele é chamado de Teatro João Caetano. Faz parte da nossa cultura aqui no Rio de Janeiro. E também temos o Banco Central do Brasil, que é o Banco do Brasil, muito conhecido, né? Todo mundo conhece o Banco do Brasil. E ele foi criado no Rio de Janeiro, no período em que a corte portuguesa esteve aqui no Brasil. Passados esses tempos, né, que eles ficaram no Brasil, no dia 26 de abril de 1821, Dom João retornou a Lisboa e deixou como regente o príncipe Dom Pedro, aclamado imperador constitucional do Brasil, no dia 12 de outubro de 1822. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Aprendemos mais uma parte da história do Brasil e os benefícios que a corte portuguesa trouxe para o nosso Rio de Janeiro. Até a próxima aula.